Olá, hoje vamos apresentar sobre a engenharia vernacular da Europa Ocidental e suas principais características do continente. Telhados inclinados. A grande inclinação dos telhados é a marca do velho continente, usados em castelos e casas, tendo inclusive telhados que seguem do teto ao chão. Os telhados inclinados existem principalmente para facilitar o escoamento da água durante os períodos de chuva e principalmente para evitar o acúmulo de neve durante o inverno. Revestimento de pedra. As pedras junto com a madeira eram o principal material de construção há muitos séculos, antes de o cimento ser inventado. Além de serem uma barreira para o vento e a chuva, também eram capazes de oferecer isolamento térmico, uma necessidade para o clima frio. Agora vamos falar um pouco da obra-prima do continente europeu. Os castelos medievais são edificações de arquitetura medieval que eram erguidas nos locais mais altos, para que se tornasse mais fácil identificar os ataques de inimigos. Os castelos medievais foram construídos quando a Europa Ocidental foi invadida pelos povos nórdicos, durante a Idade Média. A característica principal dos castelos medievais é a arquitetura deslumbrante. Eles foram construídos, principalmente com o objetivo de manter os inimigos distantes e para isso, os engenheiros arquitetaram todos os detalhes. Um castelo medieval tem características facilmente reconhecíveis como muros altos, torres, janelas pequenas, canhoneiras e etc. No calabouço também havia celas que acolhiam os prisioneiros de guerra. Havia muito investimento para obter cada vez mais formas de defesa contra os inimigos. Geralmente, as escadas eram construídas em formato de espiral e isso também era pensado como forma de defesa para os castelos medievais. Como elas giram no sentido horário, também eram pensadas para dificultar o desempenho dos invasores. O ponto mais sensível deste tipo de construção era a entrada principal. Para isso, os arquitetos inventaram todo tipo de proteção. Como escavar um fosso e enchê-lo de água e dejetos, fabricar uma dupla porta e utilizar pontes. E também utilizavam portões de ferro que poderiam ser abertos e abaixados verticalmente através de mecanismos movidos por roldanas. Métodos de construção. Os castelos demoravam anos para serem edificados e empregavam um grande número de trabalhadores para sua construção. Talhadores, pedreiros, artesãos, carpinteiros e marceneiros dedicavam-se a moldar pedras, levantar torres e abrir janelas. A matéria-prima usada era principalmente a pedra e isto poderia ser um problema quando havia escassez do material. O tempo da construção era prolongado quando os materiais eram pedras trazidas de locais mais distantes. A madeira também era usada para o acabamento e sustentação e as grandes portas. Florestas inteiras foram devastadas para edificar castelos e também as casas dos servos que viveriam ao redor do senhor feudal. Vamos ver um vídeo mostrando como o castelo de Neuschwanstein da Alemanha.
Muito obrigado pelo seu tempo.